Quarta-feira começa falando do quê? Do Coringão, que às 9h45 da noite volta a atuar na Arena de Itaquera após ficar 2 meses longe de casa devido à troca de gramado que aconteceu no estádio. O duelo de hoje será contra o São Bento e pode marcar a estreia de um dos reforços para essa temporada. Acompanhe com Jonas Campos. Uma cena que já é habitual em véspera de jogo. O técnico Fábio Carilli no campo lá do fundo do CT, trabalhando com os titulares. Nada de imprensa por perto. Até mesmo um pouco afastado, justamente, pra gente trabalhar algumas coisas, colocar algumas coisas que o Carilli quer, para que a gente possa fazer bem no jogo. Então, é importante isso, e assimilar bem também. A gente está chegando e assimilar isso até, passou algumas coisas importantíssimas e para que a gente possa fazer bem aqui, principalmente no jogo. E o zagueiro Henrique, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, enfim fará sua estreia com a camisa do Corinthians. Na vaga de Pedro Henrique, ele será uma das novidades na equipe titular do técnico Fábio Carilli. A outra novidade é na linha do meio-campo, que terá Marquinhos Gabriel na vaga de Cleison. Mudança que transfere o paraguaio Romero do lado direito para o lado esquerdo do campo. Com isso, o Corinthians vai encarar o São Bento com Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique e Juninho Capixaba. Gabriel, Marquinhos Gabriel, Jadson, Rodriguinho e Romero. E Júnior Dutra lá na frente. Noite de matar a saudade dela, da Arena Corinthians. A casa do Timão está de grama nova, já testada e aprovada pelos jogadores. A gente pode, sim, se adaptar um pouco ao gramado novo, eu acho que isso é importante, sim, a gente ter esse primeiro contato ali, depois dessa troca de gramado, como a gente jogou ano passado. Aqui contra o Corinthians, a gente um gramado liso, bem escorregadio. A volta à arena, a chegada de reforços, a espera do novo centroavante e a expectativa é de um Corinthians cada vez mais forte em 2018. Tem um longo ano pela frente, e jogos de quarta e domingo e pouco tempo de recuperação. Acho que os jogadores que estão vindo vão ser muito bem acolhido, com certeza, como eu fui, e aqui se sente em casa. Acho que todo mundo está esperando de braços abertos para que possa nos ajudar a conquistar nossos objetivos juntos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Corinthians, portanto, em campo de volta à Arena Itaquera, onde costuma ser muito bem, se dá muito bem, tem um ótimo aproveitamento do Corinthians em seu campo, e contra um time do interior, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva, que tem uma das melhores campanhas dos times do interior nesse Paulistão. Então, deve oferecer um certo grau de dificuldade, mas o Corinthians é o favorito. A opção pelo Henrique, eu estou até surpreso, imaginei que o Carilli fosse esperar um pouquinho mais para colocar o Henrique, porque o Pedro Henrique até que vinha bem, e seguindo uma linha adotada pelo Tite lá no passado, e o Tite é um dos inspiradores, o Carilli, tinha o mérito de permanecer no time. Mas claro, a gente entende que o Henrique tem mais experiência, veio com o status de titular, deve estar treinando bem, portanto tem a chance o Henrique. Acho que não vou dizer que o Corinthians ganha muito com a presença do Henrique do ponto de vista técnico. Porque, repito, o Pedro Henrique vinha jogando bem. Mas ganha experiência e isso também é importante. Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportivo. O Henrique ele vem para ser um dos líderes do elenco, normal, O Pedro Henrique é bom jogador, vai crescer, vai evoluir e vai ter outra chance também. Acho assim, eu sou muito daquela coisa de não existe 11 titulares no futebol hoje. Você tem no mínimo 14, 15, 16 titulares, senão você não faz o time. E o Henrique tem uma rodagem, uma experiência que você citou bem. E é legal, é importante ver como é que ele está, como é que ele se adapta à maneira de jogar do Corinthians e sabe que o Pedro Henrique a qualquer momento pode entrar. Outra coisa, o Balbuena vive tendo propostas, Sim. Então nada impede lá na frente Henrique e Pedro Henrique. Pedro Henrique. Enfim, acho que é normal. O jogo hoje deve ser bem duro, viu? O time do São Bento é chato. O Corinthians tem dificuldade de finalização. É claro que o Corinthians é favorito, mas eu não acredito em vida fácil para o Corinthians, não. Também não. Bom, e agora a gente vai ver como que o São Bento está se preparando para esse duelo.
Corinthians é sempre Corinthians, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mesmo vindo de um resultado negativo. O Corinthians é sempre um time muito forte, time muito competitivo, ainda mais dentro da sua casa. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente está se preparando, a gente vem com um time forte, a gente vem procurado acertar onde a gente tem errado e eu acho que a gente tem total condição de fazer um bom jogo lá. Independente dos tropeços, jogar lá, independente se está vindo de vitória ou derrota, é sempre muito difícil. Mas a equipe é uma equipe experiente, como eu venho falando, é uma equipe madura, está sabendo o que tem que ser feito lá, a gente vem treinando bastante, conversando também, porque o tempo de treinamento é muito curto, então a conversa ajuda bastante, então a gente tem se reunido, tem cobrado as situações que tem que ser cobrada, mas independente de resultado, o jogo lá é muito difícil. Mas como eu falei, a gente vai lá para buscar um resultado, porque hoje em dia o futebol, a diferença é muito pouca. Você viu que o Corinthians perdeu para o Santo André o último jogo, mas você vê que a diferença está muito nivelada, na verdade, no futebol. Então a gente vai para lá com consciência que podemos fazer um bom jogo também. Nós temos essa condição de ir lá e fazer, independentemente do momento emocional, está um pouquinho carregado, e o tempo é curto para você poder trabalhar a cabeça do elenco com relação a isso, mas tem que ser trabalhado, até porque é um grupo experiente. Então, contra equipes assim, você tem que procurar jogar bem, procurar estar concentrado, mas procurar diminuir o máximo possível o percentual de desconcentração e também de seus erros. O São Bento deve armar uma bela... São Bento, não é ciumento. O São Bento deve armar uma bela de uma retranca. Tem também a vantagem de ter um técnico que está há muito tempo no clube, um time que tem um certo entrosamento, e vai jogar por uma bola. De repente o Corinthians deve ter a posse de bola e o São Bento vai tentar explorar o contra-ataque. E numa dessa pode se dar bem na Arena Itaquera. Mas repito, claro, eu estou louco, o Corinthians é o favorito para o jogo de hoje.